Seja muito bem-vindo, está começando mais um Content Podcast. Eu sou seu host, Pedro Mendonça. Antes de começar o episódio, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com seu amigo, isso vai ajudar muito o crescimento do nosso canal. Hoje a minha convidada é LinkedIn Top Voice, número 1 de RH do Brasil, palestrante e professora. Senhoras e senhores, Débora Boscolo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, muito prazer, tá? Estar com vocês. Prazer é meu, Débora. Débora, eu sempre gosto de pedir para o nosso convidado contar um pouquinho da história dele para a nossa audiência conhecer. Conta um pouquinho da nossa história, da sua história, desculpa. Então, minha história, eu até estava comentando com você um pouquinho antes, né? A gente não se conhecia e assim, começou assim, sem querer, né? Eu trabalhei 20 e poucos anos na área financeira, 25 anos na área financeira e fui para o LinkedIn para buscar uma recolocação depois que eu tive meu segundo filho. Comecei a trabalhar, estava trabalhando em casa mesmo, mas precisei me afastar alguns anos para poder cuidar. Ele teve alguns problemas de saúde e precisei me afastar trabalhando em casa, para cuidando dele, os cuidados. E quando eu fui buscar recolocação no mercado financeiro, o LinkedIn, 2021 mais ou menos, eu tive muitos problemas, né? Até porque eu já estava com mais de 40 anos, já tinha o meu filho mais velho, então com 2 filhos, então sofri muitos problemas que a gente já conhece hoje em dia, como tem os assédios, muito preconceito, mulher, 40 anos, e os assédios morais. E eu comecei a falar, por que eu tô sofrendo? Eu nunca tive problema, né? Mas assim, como assim? Você estava no mercado financeiro e aí você saiu para cuidar do seu filho, é isso? E tentou se recolocar no mercado. Assédio moral, como assim? O que aconteceu? Então, eu parei, né, para cuidar dele, né? Como ele teve umas intercorrências, e aí eu parei 3 anos para cuidá-lo. Quando eu voltei, eu achei que falei, que mundo que eu tô, né? Onde que eu estava todo esse tempo? Onde que eu parei e voltei e voltou nesse mundo? O que aconteceu nesses 3 anos? As empresas, né? Até quando um dos recrutadores que eu acabei abordando, ele falou que eu estava emburrecida, porque eu fiquei 3 anos fora. E assim, outros xingamentos, né, que você acaba sofrendo. E eu falei, nossa, não é possível que eu fiquei só 3 anos fora e eu tô sofrendo tantos assédios assim. E nas entrevistas também, né? Aqueles preconceitos, nas fichas, nos processos seletivos. E eu falei, nossa, eu nunca sofri esse tipo desses tipos de perguntas que a gente, né, tem alguma pergunta que você pode falar? Assim, os processos eram empresas grandes, não eram empresas pequenas, eram empresas grandes, mas assim, até os processos na seleção, teve uma vez que eles perguntavam a cor dos olhos dos meus filhos, perguntavam a cor do cabelo, olha, RG, CPF deles, e aí o meu manequim, e eu não consegui. Manequim, se a minha casa era própria ou alugada, e eu não conseguia entender. E até falava, eu não vou passar por essa, não vou passar essa fichinha aqui. E aí a pessoa do RH falava, olha, enquanto você não passar essa ficha, você não vai ser, o processo não vai adiante. Como eu estava precisando muito, Que coisa estranha, hein? O que você sentiu nessa hora aqui? Assim, até parece surreal isso, né? Parece surreal, né? Eu não conseguia entender. E aí eu fui até chegar na entrevista. Cheguei na entrevista, perguntaram se a minha casa era própria, perguntaram quanto tempo eu tinha, assim, perguntas invasivas, perguntas do relacionamento, do meu relacionamento, quanto tempo eu tinha de casada, perguntaram só coisas dos meus filhos. Teve uma outra entrevista que eu fui. Isso em várias empresas? Em várias, não era uma empresa. Não era só uma. Não, foi uma outra empresa que eu fui. Eles perguntaram, assim, eu fiz 4 entrevistas e não eram com pessoas do RH, eram a mais, eu falo que a mais simples era com o RH, foram com CEOs, com o CEO da empresa, até com acho que um dos VPs da empresa. Eles me perguntaram o que o marido fazia, quanto que faturava a empresa na época.
o meu marido tinha uma pequena empresa, quanto faturava a empresa dele. Que bizarro, hein? Eu falei que eu tinha um suporte, né, com a minha mãe, na época, para cuidar dos meus filhos, a idade da minha mãe, a distância que minha mãe morava da minha casa, se o meu marido já tinha feito vasectomia. Que isso? Assim, eram perguntas, eu me sentia assim, eu saía das entrevistas, assim, até porque a gente já não tá muito bem. Você chegou a pensar em denunciar? Muitas vezes, eu saía Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Só que assim, eu saía das entrevistas, né, você está no estado de vulnerabilidade, né? Você está precisando, financeiramente eu precisando me recolocar. E aí você saía da entrevista e falava, meu, o que eu vou fazer, né? Que eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei, como eu estava no LinkedIn... Esse tipo de pergunta vinha dos CEOs. Não, era CEOs e VPs, não eram de gerente de RH, não eram disso não, era VPs, né? E de empresas grandes. Aí eu saía assim, eu não podia nem ir no LinkedIn. Sabe até sem saber o que fazer, né? Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu falava, meu, o que eu vou fazer? Eu chegava com o pessoal como eu tinha muitos contatos, né, no LinkedIn, eu tinha um grupo com os top voices do LinkedIn, e aí eu falava, eu não posso nem publicar isso, né, porque aí eu vou acabar sendo queimada, porque não vou ser falar que é mentira, né? E aí eu acabo sendo queimada, vão falar, não posso ir lá publicar. E aí a gente acabava, às vezes, eles mesmos fazendo umas lives, que falavam um pouco disso, né, nas lives ele falava, Débora, você não tem voz, mas a gente tem para falar um pouco disso para você. Mas começa a escrever sobre isso, né, e aí eu falei, vou começar a entender esses comportamentos, né? Como eu estava na área financeira, comecei a procurar e eu vi que não estava conseguindo. Eu comecei a fazer uma transição, fazer cursos para a área de pessoas, comportamento humano. E aí eu tive a oportunidade de ir para uma empresa, uma startup na área de mercado de investimentos, para montar o departamento. Na verdade, eu fui contratada para uma vaga da área financeira, mas eu cheguei lá, a pessoa achou eu muito humana, né? O CEO falou, você vai montar o RH. E aí foi uma oportunidade, porque aí eu falei, vou começar a montar do zero. Então era para eu montar, estruturar todos os departamentos de RH, todo o departamento de RH, subsistemas, né? E para mim foi bom, assim, foi bom ruim, porque assim, eu sofri muitos assédios, vi muitas coisas, né, que a gente não gosta nem de falar, mas foi um projeto legal porque eu aprendi o que era o RH e o que eu ouvia falar, como que era, eu acabei vendo e assim, aprendendo bastante. Os fornecedores, aprendendo como que funcionava, né? E aí, onde que eu comecei a me apaixonar ainda mais. Eu já gostava de pessoas, né? E trabalhar, e aí comecei a fazer cada vez mais cursos, e comecei a falar mais sobre isso, estudar mais ainda sobre pessoas, os comportamentos. Foi um projeto, assim, bem desafiador, mas eu trabalhei quase 1 ano nesse projeto, e aí quando terminou, eu saí tendo um burnout. Eu saí quase também indo para o hospital, porque como eu queria defender as pessoas, eu queria cuidar daquele capital humano, e a pessoa era um banco de investimentos, você imagina o que ele queria, ele estava visando o lucro, né, não visando as pessoas. Então eu acabei, assim, para mim não dava mais, né, eu falava, eu não consigo mais, meus valores é cuidar das pessoas, não é cuidar do dinheiro, né. Não visa lucro, eu viso as pessoas, então não era mais coerente continuar lá. E aí eu acabei saindo de lá, estudando sobre pessoas e continuando a escrever e falar mais sobre isso e continuando lá no LinkedIn sobre isso. E aí aonde começa a sua jornada no LinkedIn? Que você estava no mercado financeiro, passou por esse processo de transição, montou todo esse setor de RH. Nesse momento, se você já estava escrevendo no LinkedIn? Eu escrevia no LinkedIn, não muito, né? Não com tanta, assim, com frequência, mas assim, poucos, eu estava um pouco perdida. Eu queria compartilhava muitas vagas com as pessoas, curso, tudo que eu via de bom, eu queria compartilhar, né? Porque eu estava bem, assim, falando, não sei o que eu faço, o que eu escrevo, né? Aí eu começava a compartilhar tudo que eu via de bom, eu falava, vou compartilhar. Aí as pessoas falavam, mas são vagas que às vezes servem até para você. Eu falava, o que é meu tá reservado, né? O que se serve para mim, o que for meu, vai ser meu. Então eu fico em paz. E aí, às vezes, eu compartilhava cursos, vagas e algum conteúdo bom. Mas aí as pessoas falavam, você tem que começar a escrever, né? Você está estudando. E aí eu fui pegando, né? Comecei a conhecer muitas pessoas legais. Eu fiz alguns trabalhos voluntários que eu conheci muitos top voices, pessoas muito influentes dentro do LinkedIn. Eu comecei a aprender muito. Eu comecei a fazer
ter cursos, muitos cursos bons, ganhei muitos cursos bons e um network muito legal, assim, onde eu comecei a aprender com muitas pessoas. E aí eu falei, não, vou começar a escrever. E aí eu fui vendo, assim, entendendo um pouco mais sobre o comportamento humano. Até porque eu também estava escrevendo, quer dizer, como 2 filhos, né? A gente começa a entender e você quer ser melhor a cada dia com seus filhos, né? Então eu falava, eu falo que eles são os meus melhores mentores e professores. Eu quero ser melhor a cada dia para eles. Então eu queria entender um pouquinho mais. Aí eu fui entender, estudar um pouquinho mais sobre o comportamento humano geral. E aí eu fui vendo quanto, assim, a nossa infância, né, impacta, né, em tudo. Com o comportamento humano não é só a infância como o ser, como só a pessoal, mas profissional, né? Como muitas coisas que a gente carrega, né, na nossa infância, ela perpetua e impacta na nossa vida como um todo. Então eu falei, vou começar a escrever um pouquinho disso, né? E como reflete nas empresas, nas nossas atitudes, nos olhares, como que tudo que acontece lá atrás, como que isso né, tá muito assim no nosso dia a dia, né? E como que a gente pode tentar, pelo menos, amenizar de alguma maneira, né? Você me disse fora do ar que não gosta muito de aparecer. Nada. Mas nesse momento você estava publicando no LinkedIn, escrevendo, e se tornou top voice, número 1 do Brasil em RH. Você se tornou isso por acaso? Como é que pode dizer isso? Eu acho que de alguma maneira, eu até uma vez falei para uma pessoa que tinha um ranking, né, que eu entrei, eu falei para ele, olha, eu nem tô trabalhando agora no RH, né, como que eu fui? E ele falou, mas você tá falando com pessoas e as pessoas estão se conectando com você. E assim, eu recebo até hoje muitas histórias, muitas coisas que conectam, né? E fala, nossa, Débora, passei por isso, né? Nossa, Débora, é isso. E eu acabei, assim, de uma certa maneira, muito do que eu falo, né? Aconteceu assim, eu falei, eu não vou contar histórias que eu ouvi. Muito aconteceu comigo, ou que tá acontecendo, ou que já aconteceu, né? Perto de mim. Então eu vejo que muitas coisas, assim, às vezes a gente não fala, né? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de fazer vídeo, de aparecer, de fazer stories, mas assim, muita coisa já aconteceu na minha vida e reflete, né? Na nossa... e a gente acaba, de alguma maneira, influenciando as pessoas, né? Então, assim, você influencia, não precisa você estar na frente de uma empresa, de um departamento, para você não influenciar ou não, de alguma maneira, impactar as pessoas. Então, eu acabei, assim, talvez sem querer, né? Sem traçar nada, eu acabei influenciando muitas pessoas. E eu fico feliz, né? Porque não planejei nada, mas fico muito feliz. E agora, mais do que como estou lá, né, nesses rankings, tudo, então eu falo, agora eu tenho uma responsabilidade, exatamente. Né, do que eu falo, do que eu faço, né, porque eu falo muito disso, do que a gente faz, a gente tem que ser coerente os valores, as coisas que a gente prega, do que a gente faz, a gente tem que fazer, né, não adianta a gente ser exemplo e não fazer as coisas, então isso é bem importante. Né? Você é um exemplo de que para ser influenciador não necessariamente você precisa aparecer. No seu caso, você disse que não gosta de aparecer. Não gosto. Para mim é um desafio até estar aqui com você falando. Não gosto de ser filmada, não gosto de câmeras, não gosto de stories. Para mim ainda é um grande desafio. Eu falo que eu tenho que fazer muitos cursos ainda que eu tenho feito, né? Gosto de palestrar, às vezes eu falo, quero mostrar esse conteúdo, acho super importante, mas é um desafio, mas que eu tenho que trabalhar isso, né? Até porque eu também fiquei 25 anos no escritório, na área financeira, atrás dos números, fechada, né? Mas eu sei que é importante, né? Mas a pessoa pode escrever como você, né? Você escreve e hoje virou top 1 RH do Brasil, né? Então, são outras maneiras de influenciar, mas influenciar para o bem. Sim. Você passou por esse processo de transição de carreira até engraçado, né? Dizer assim, né? Meio inusitado. O que você diria para a pessoa? Qual que seria o momento dela transacionar de carreira? Se ela está no emprego e não está gostando, ou está ganhando pouco, ou ela quer ir para outra área. O que você diria para essa pessoa? Ou qual que seria o momento de fazer uma transição? Olha, eu não tive um momento, porque eu não planejei esse momento. Né? Assim, o certo é você falar, você planeja, quando você estiver bem, né? O que é o certo? O que eu ouço as pessoas falarem? Olha, quando você estiver bem, né? Ou com você estruturar, planejar.
eu não fui nada disso, eu não fiz nada disso. Eu estava sem trabalhar, né? O meu marido tinha falido, ele tinha uma pequena empresa falido. Eu tive um problema, ele teve uma depressão, então a saúde mental na minha casa estava abalada. A gente tinha uma pessoa, então a gente estava sem renda dentro de casa. Então eu tive que ir, assim, obrigatoriamente, por conta de poder ter que sustentar a casa. Então eu tive que ir, né? De qualquer maneira, eu fui obrigada aí, né? Não foi uma transição. Aí eu fui no mercado de trabalho, eles se fecharam para mim, né? Não conseguia. Aí eu tive que estudar nessa loucura toda. Depois teve pandemia, aí teve a pandemia, né? Eu tive que estudar com 2 filhos, uma criança que foi alfabetizada na pandemia, com 2 crianças. Então, o que acontecia? Eu estudava com 2 crianças, uma criança que estava sendo alfabetizada online. Eu colocava assim, eu cozinhava, eu lembro que cozinhava com 2 crianças, uma com celular, uma com computador, e eu estudava ainda também. Eu tinha que estudar os cursos, eu fiz mais de 300 cursos de RH, de gestão de pessoas, de comportamento. Comecei a estudar sobre educação neuroconsciente, fiz várias formações, estudando até alguns professores, né? Hoje eu falo com alguns professores que são até meus amigos mais próximos, eles reclamam da câmera fechada, que eles não gostam de dar aula. Eu falo, olha, eu fiz muita aula com as crianças com a câmera fechada porque eu não tinha como, eu tinha que fazer a comida, às vezes eles doentes no meu colo, né, meu pequeno com febre, às vezes no hospital, eu tive que muitas vezes assistir aula com eles no hospital, sabe, no pronto-socorro, alguma coisa, e eu tive que fazer tudo isso, sabe, sozinha, muitas vezes sozinha. No seu caso foi muito a necessidade, a necessidade, né, que Mas impulsionou. A pessoa que está no mercado, se, por exemplo, ela estagnou, tá ali, talvez ela não vê perspectiva mais. Não, ela tem que buscar. Ou não, sei lá, ela tá vislumbrando uma outra área. Qual que seria esse momento e o que ela tem que fazer? Eu acho que talvez ela pode sair de uma remuneração X para X-1, mas que tem uma oportunidade melhor. O que você diria? Olha, a primeira coisa eu acho que é assim, a sua satisfação pessoal, sabe? Você estar feliz. Né, eu sei que hoje muda muito, hoje vai mudar muito, ainda mais coisas, né? Muito mais coisas com a inteligência artificial, sim. com muitas profissões desaparecendo, muitas surgindo. E hoje a gente pode fazer, não é como antigamente, né? Que nós éramos, assim, tínhamos que estudar aquilo e morrer fazendo aquilo. Hoje a gente pode fazer várias coisas, trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, ou ter tempo para muitas coisas. Então, assim, não precisa de... podemos fazer planejamentos, podemos ter esse tempo e ver o que seria melhor em cada momento. Então tem momentos da vida que a gente pode parar e falar, não, acho que agora eu posso planejar, posso fazendo uma poupancinha lá, e a hora que eu parar eu posso dar um passinho para trás, talvez financeiramente, e arriscar aquilo, né? Arriscar aquilo que vai me fazer mais feliz. Eu mesma, eu trabalhei na área financeira e eu não era feliz na área financeira, porque eu gostava de pessoas, gostava de gente e gostava de entender números para mim, tanto que a minha formação foi marketing. Eu fiz gestão empresarial, fiz MBA, mas assim, eu queria trabalhar com pessoas, queria fazer... Veio, gente, não era números, eu fui por uma necessidade mesmo, e eu sempre fui boa com organização, com números, então eu acabei trabalhando e foi a minha vida assim. Mas assim, eu queria, não era feliz. Até hoje eu falo, não quero voltar a trabalhar com números porque não me fazia feliz. Né? O que me faz feliz é pessoas, eu passar alguma coisa para as pessoas, um propósito, causar algum impacto, alguma coisa que deixe que as pessoas falam, nossa, isso, né? Eu causar alguma coisa que as pessoas, uma mensagem, né? E número para mim não significa muita coisa. Então, eu acho que é isso. Cada momento da nossa vida, a gente muda muito, né? Sim, nós mudamos muito. Então, você tem que ver o que faz você feliz naquele momento. Não adianta você também insistir em algo que vai te adoecendo por dentro. Né? Às vezes a gente insiste em alguma coisa, às vezes ou pelo dinheiro ou pela necessidade, e aquilo vai te adoecendo. Isso aconteceu muito comigo, né? Teve momentos da minha vida que eu fazia aquilo por causa do dinheiro e eu não estava feliz e acaba te adoecendo. Aí você acaba gastando dinheiro em coisas em remédio, terapia, ou sabe, coisas que você fala, não tá legal aqui, mas é porque você não tá bem.
né? Sua saúde mental não está bem. Hoje a gente se preocupa mais com isso. Mas antigamente não tínhamos essa preocupação com a saúde mental. A gente eu, na minha geração, insistia, não, vai até tarde, trabalha até tarde. Você não olha os limites, né, do seu corpo, da sua saúde, você vai indo. E aí, quando você vê, já está tudo... Então, eu acho que você tem que olhar, né? Isso não me faz feliz, aquilo... tem que olhar os limites, né? Você passou por isso, teve essa necessidade para fazer essa transição de carreira. Talvez tenha muita gente olhando para a gente agora que esteja passando por isso, assim, de entrou numa empresa, sei lá, com 24, 25 anos, tá lá 15, insatisfeito, querendo mudar de carreira, fazer uma transição e sofre preconceito, como você disse no início, né? Porque tem mais de 40 anos e tá com medo. O que você diria para essa pessoa assim? Qual que é o caminho? Por exemplo, a pessoa que está assistindo, tem 42 anos e quer sair, quer fazer essa transição. O que ela faz? Qual que é o caminho? Já procura outra empresa? O que ela faz? Eu acho que Pede assim, uma ajuda para alguém? O que seria? Eu acho que assim, hoje em dia a gente tem muitos, no LinkedIn mesmo, tem muitas pessoas que ajudam, tem mentores que podem te ajudar, podem te guiar. Hoje nós temos acesso a muita coisa, né, na internet, curso, muita coisa que pode te ajudando e você fazendo, sabe? Assim, lógico que às vezes a gente tem as nossas despesas, as nossas contas para pagar, porque isso também você não vai jogar tudo pro céu e falar, não, vou jogar e vou ser feliz. Também não dá pra gente, sabe que o nosso mundo real não é assim. Mas a gente pode se planejando, né? Se você tá planejando e falando, deixa eu buscar ajuda, deixa eu buscar uma mentoria, como que a gente pode de alguma maneira planejar? Mas você pode mudar. Eu falo que até você ter saúde, você ter condições, né? Você pode até ter 60, 70, 80, você vai ser feliz e buscar, né? Hoje a gente tem condições de ir estudando e traçando novas oportunidades na nossa vida. Você está vivo? Por que não, né? Você disse de felicidade, de alegria. Para você, qual que é o fator que mais motiva o colaborador? Olha, você que implementou um setor de RH. Olha, o colaborador, porque tem, assim, as pessoas, eu falo isso muito é igual os nossos filhos, são únicos. Nós somos pessoas que cada um se motiva com uma coisa, né? Eu falo, se vai se motivar com, às vezes, a flexibilidade do horário, o outro, às vezes, não é só o dinheiro, né? Às vezes as empresas acham que dando um ticket, ou aumentando o vale, ou aumentando isso, às vezes não é, né? Ou, às vezes, o que vale, às vezes, coisas tão simples, né? Quando eu implementei esse setor de RH, né, esse banco de investimentos, o CEO ele queria implementar a academia mais chique, mais cara que tinha para todo mundo. E eu falava para ele, isso não é importante. Para a pessoa que está lá, que trabalha em serviços, eles não querem isso. Serviços, às vezes, talvez para o trader da mesa de operações, para ele seja importante fazer na academia mais cara, lá da JK, entendeu? Do JK. Para a pessoa que está lá, para ela é importante ter um horário mais flexível de entrada. Ou para ela ter o ticket dela, às vezes o vale-refeição dela aumentar um pouquinho. Então, às vezes, não adianta a gente querer, sabe, colocar todo mundo no mesmo bolo e querer. Então, para algumas pessoas, a gente que sabe. Aí, o que eu queria? Eu queria conversava com cada um, para cada um queria implementar algumas estratégias, e ele achava que não, para todo mundo não. O importante, às vezes, um plano de saúde, às vezes, para aquela pessoa, o plano de saúde ou um plano odontológico é mais importante do que ter um combustível. Às vezes, aquela pessoa nem precisa do vale combustível, porque ela nem tem carro. Você acha que tem que ser individualizado, né? Cada um, porque o que me faz feliz não é o que te faz feliz. Então, as pessoas têm muita mania de colocar todo mundo na mesma caixinha, né? E não é, para cada um, uma coisa o que faz você feliz é diferente, né? Então, a gente tem que começar a olhar as pessoas assim. Como que a gente encontra isso? Porque lá atrás, a gente, muito jovem, a gente nasce, aí começa a crescer, aí logo a gente vai fazer o vestibular, já tem aquela pressão para fazer o vestibular, para entrar numa universidade, a gente muito novo não sabe o que quer, né? Às vezes entra num curso, muda de curso, e aí entra no mercado, não está satisfeito com a empresa, e aí se falava muito em plano de carreira, né? Hoje em dia é muito mais flexível. O que você diria para um jovem que está começando, está na universidade, vislumbrando para frente com inteligência artificial? Qual conselho que você daria para ele? Olha, em questão de carreira? Na verdade, eu tenho que dar os conselhos para os pais, não é os jovens. Para os pais? É os pais. Porque os pais, eles colocam muita expectativa nos filhos.
Eles querem isso, eles querem que acaba com 17 anos, já vão para a faculdade, que façam isso. E às vezes eles não têm nem essa maturidade para escolher o que querem, o que vai fazer eles felizes. Vamos ouvir um pouquinho mais deles, vamos ouvir o que eles querem, não colocar as nossas expectativas. Porque eu fui advogado, porque eu trabalho num escritório bom, porque eu sou engenheiro, eu quero que meu filho seja isso. Entendeu? Os pais, a gente coloca muita expectativa nos filhos, e aí a gente pega e acaba frustrando eles com isso. Né? Eu acho que isso daí, eu falo que a gente tem que educar muito, eu tenho que me reeducar muito mais. E isso é um processo, né, de autoconhecimento e de reeducação para eu poder educar meus filhos. Eu falo assim, o maior alerta que eu vejo quando eu estou errando é se eu vejo meus filhos fazendo algo ou falando algo. Eu tenho que olhar primeiro para mim. Eu tenho que olhar. E os pais, eu vejo muito isso. Eu vejo eles colocando muitas expectativas. Eu vejo todo mundo falando muito dos jovens, falando muito. Mas, na verdade, eu acho que a coisa está mais embaixo. Mas os pais, eles colocando muita expectativa, muito. E às vezes eles não têm a maturidade para saber. Por isso que estão nessa. Aí chega no vestibular com 17, 18 anos, começam a fazer um curso, tão infelizes, vão para esse, aí não conseguem se acharem, vão para uma empresa, aí não conseguem, não tô gostando. Mas assim, igual você tá falando que os pais colocam muita pressão na gente, né? Colocam muito. E eu vou falar, eu senti isso na pele, assim, meu pai militar e sempre me cobrou muito, desde pequeno. Então, 6, 7 anos, tabuada, todo dia já tinha que saber. Eu era sempre o primeiro, segundo, terceiro da turma, sempre. Então, quando chegou o vestibular, pra mim, quando eu passei numa pública, pra mim foi... Eu não fiquei alegre, eu tirei um peso das costas. Você não ficou feliz? Não. Pra mim foi só tirar um peso nas costas. Pra mim, na minha cabeça, era só minha obrigação. Porque meu pai me deu toda a condição de passar. E ele ficava me cobrando. Então, quando eu passei, eu não fiquei alegre. Eu tirei um peso nas costas. Então, eu entendo exatamente isso que você tá falando. Mas o que eu tô querendo dizer é porque, assim, a sociedade, ela meio que... Ela dá um caminho pra gente. A gente tem que estudar, sair do ensino médio, entrar na faculdade, arrumar um emprego. Tá, mas você tá falando do pai. Então, assim... Para o jovem, você acha que ele deveria experimentar outras coisas? O que é experimentar outras coisas? Eu vou empreender. Vou fazer um intercâmbio. Por que não? Vou ler mais um pouco antes de fazer um curso. Sim. O que você acha do jovem especificamente? É por isso que eu falo que a nossa sociedade hoje está tão adoecida, né? Muita depressão, ansiedade, por isso que está adoecida, por tanta expectativa, tantas frustrações. Estão frustrados, e as crianças também, a gente acaba passando disso. Então, vai continuar assim, se nós não mudarmos, se a gente não mudar, vai continuar assim. Né? Então, o que eu falo para os jovens? Por isso que eu gosto de falar mais para os pais do que para os jovens, né? Porque os jovens, eu vejo assim, quando eles falam, né? Os jovens, primeiro, que os jovens, eles têm o córtex pré-frontal deles, vão acabar de se formar por volta dos 25, hoje tem os estudos, 25, 28 anos, então eles não têm ainda essa parte comportamental deles, eles estão se formando ainda, então eles entram na faculdade, acaba a faculdade, ainda não está formado. Sim. Então tem muitas coisas que nós que precisamos regular, ajudá-los, né? Nós adultos, nós pais. E aí se os pais não têm nem regulado isso, então vai ser mais difícil ainda. E o que eu vejo é que assim, nós darmos oportunidades para eles experimentar. Nós dá oportunidades para eles não colocar essa pressão e para eles, se eles não gostarem disso, tenta isso. Se eles, igual outro dia eu estava falando com uma amiga, ela também queria que a filha com 17 anos entrasse na medicina, já estava pagando a faculdade mais cara, né, custando 15 mil reais a mensalidade da menina. A menina bombou no primeiro ano, mas assim, a menina não quer fazer medicina, é ela que quer que a menina faça. Né? Então, por que não quer? Espera, menina, vai lá, menina, manda a filha fazer um cursinho, vê se realmente o que ela quer. Se ela não, a menina quer ter uma clínica de estética, deixa a menina ter uma clínica de estética. Se ela quer, se ela vai ser feliz com isso. Não, mas não é isso que ela vai ganhar dinheiro. Ela não quer ganhar dinheiro. E ela, você sabe, a gente precisa ouvir mais os nossos filhos, ouvir mais as pessoas. A gente não está acostumado a ouvir as pessoas. A gente só impõe e a gente quer o que as pessoas fazem. A gente, na verdade, impõe o que nós queremos e quer que as pessoas façam o que a gente quer. Mas a gente, assim, não escuta. A gente não tem a nossa escutativa, né? Então, temos que escutar os nossos filhos, temos que escutar as pessoas, o que eles querem. Às vezes, eles querem isso, viajar,
querem conhecer um pouquinho mais, esbravajar mais o mundo, né? Por que não fazer outras coisas, né? E tem tempo. Eu falo até, nossa, tem 40, 60 anos, pode estudar. A gente não pode fazer hoje em dia uma faculdade com 40, com 50, com 60 anos. Por que não fazer depois? Por que fazer com 20? Quem que falou que tem que fazer com 20, com 30, com 25 tem que estar formado? Entendeu? Isso daí é muito imposto e as pessoas tudo frustradas, com depressão. Então eu acho que cabe um pouco mais a gente olhar mais, assim, para as pessoas, para os nossos filhos e para a sociedade como um todo, porque do jeito que tá, daqui a pouco vai estar todo mundo, a gente viu, né, o nosso país, o Brasil, como que tá tão adoecido, com tanta depressão, tanta ansiedade, então a gente precisa olhar mais, assim, como um ser humano. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, a gente tem um problema nisso que você tá falando, né? Eu concordo que a gente tem que ouvir sim os filhos, mas essa geração que tá vindo agora, geração Z, etc., eles estão querendo mandar nos pais, como se eles soubessem mais do que os pais. E aí tá tendo um fenômeno chamado nem trabalha, nem estuda. O que você diria para eles? A culpa dos pais. Ainda eu acho que a culpa é da educação. A educação, eu sempre acho que a culpa é dos pais. Primeiro, a culpa, eu falo que eu sou culpada de tudo, meus pais foram culpados, mas basta eu querer, não vou pôr a culpa nos meus pais, hoje eu tenho informação suficiente para fazer diferente, né? Os nossos pais criaram nós de uma maneira autoritária, de uma maneira que foi imposta para nós, que você sabe, era apanhando, era exigindo de uma maneira que a gente não tinha voz, tinha que fazer o que foi imposto. E aí a gente cresce com isso e quer de uma maneira nas empresas, como líderes, nas relações, impor tudo. E aí os jovens hoje mudou. Hoje eles têm informações. Antigamente a gente não tinha as redes sociais, não tinha o que eles têm hoje. Eles sabem que o mundo não é assim. Eles sabem que a vida não é assim. Que os nossos pais estão adoecidos, que essa geração está adoecida, que não adiantou eles ficarem assim, trabalhando até às 10 da noite, que não trabalhou, que eles não querem isso para a vida deles. Trabalhar, eles não querem trabalhar até as 10 da noite, eles não querem se privar, porque se privarem da família, se privarem dos relacionamentos, se privarem da vida social deles, então o que eles fazem? Eles não querem trabalhar. Não quero trabalhar até as 10 da noite. Não, mas o que está acontecendo não é trabalhar até as 10 da noite. Eles não querem trabalhar. Mas por que eles estudar? Mas é porque eles não querem. Mas eles não querem trabalhar por que estão impondo para eles? De uma maneira assim, estão ouvindo os jovens? Estão ouvindo o que eles querem? Né? O que estão ouvindo? Estão impondo para eles o que eles falam. O que estão falando para eles? Estão ouvindo? Vocês querem estudar o quê? Muitos jovens estão impondo ainda para eles. Vocês têm que estudar isso. Vocês têm que fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa ouvir um pouco mais o que eles querem. A gente fala, às vezes eu mesmo me pego fazendo isso para os meus filhos. Olha, o meu filho mais velho, você tem que fazer isso. Eu falei, mãe, eu não quero isso. Você pode me respeitar? Entendeu? Às vezes eles acabam pegando até birras, é uma certa, tipo, uma força eles querem. Na verdade não é isso, é o jeito da gente falar com eles, né? Na verdade eles fazem isso, mas é uma maneira de eles quererem bater com força com a gente, mas é porque a gente não está conversando, não está se comunicando, é a maneira de se comunicar. Mas essa geração que eu tô te falando, não trabalha nem estuda, são pessoas acima de 30 anos que não trabalha, não estuda, e tá dependendo dos pais ainda e não quer saber de nada. Então, assim, o que a gente faz? Eu concordo que tem que experimentar outras coisas, tem que tentar fazer, mas se a pessoa não produz, como é que ela vai viver? Eu não vejo assim, eu não sei se tem quantos percentual, eu não sei assim, qual é o percentual disso. Isso é um fenômeno que tá acontecendo no Ocidente inteiro. De quantos por cento, você sabe? Não sei a porcentagem, mas é um fenômeno que tem acontecido. Muito grande, né? Sim. Muito grande. É até chamado de nem trabalha, nem estuda. Eu acho que, bom, eu não sei, né? Eu não posso falar muito desse fenômeno aí, porque assim, eu não conheço a fundo quanto que é. Mas eu sei que muitos fenômenos que acontecem... Você acha que a rede social pode influenciar de forma negativa? Não, tanto positiva quanto negativa, nesse sentido, de a pessoa ficar viciada em rede social e acaba ficando presa ali, sem produzir? Na verdade, eu acho que tem muita coisa que a rede social, e nós também privamos, né? Eles, por exemplo, o meu filho tem 15 anos, eu não deixo ele na padaria sozinho, né? Então a gente também acaba assim, muitas crianças antigamente eram criadas na rua, brincavam, e aí a gente acaba privando eles, não vão sair de casa. Eu vejo lá os
os pais, os amiguinhos dos meus filhos, nenhum deixa eles saírem sozinho. Hoje meu filho tinha que sair um pouquinho mais cedo da aula, mais cedo. Não, você não vai voltar para casa sozinho. Porque a gente tem medo, ainda mais aqui em São Paulo, tem medo. Não vai sozinho. Se eu não mandar um Uber, então não deixa eu voltar de ônibus. Eu com 15 anos, 16 anos, voltava, ia para a escola, voltava a pé, pegava 2 ônibus e voltava. Eu não deixo. Eu vejo que os pais hoje em dia a gente também cria, sabe? As crianças às vezes, sabe? Super protegidas, né? Protegida, né? Hoje muitas crianças moram o quê? Moram em prédios, ficam clausuradas 18 anos. Aí a gente chega com 18, 19 anos, quer que eles vão lá, vai desbravajar o mundo, vai lá buscar emprego. Aí é lógico que eles têm medo, dos 20 anos ficaram lá enclausurados, têm medo. Eles ficam inseguros, eles se sentem inseguros. Isso acontece muito. Por isso que eu falo que a culpa é muito da gente enclausurar, da gente fechar eles, né? Ter medo de qualquer lugar. A gente vai levar, a gente vai fazer. A gente não pode, é perigoso, né? A gente tem um pouco dessas neuroses. Cuidado com aquilo. Essa super proteção alinhada com a super exposição de rede social. Você não acha que a gente está criando uma geração fraca? E essa geração eu não sei onde vai dar. Ela não é, porque é muita exposição, né? Sim, é uma geração que não aceita o não. Não aceito não. Se você chegar numa empresa e falar não, a pessoa reclama, sai falando mal. Eu acho que o não é normal da vida. Mas sabe o que eu acho que falta ainda? Falta comunicação. A gente não sabe se comunicar, né? Tanto assim, não a comunicação nossa, mas também ouvir. A gente não ouve. Claro. A gente fala não, mas por que o não? Por que eu tô falando, não é para ir para esse lugar, não pode fazer isso, mas por que? A gente está explicando. Eu falo dentro das empresas. Não, mas nas empresas também, a gente também, às vezes, como líderes, como empresas, a gente fala, não vai ter isso, mas por quê? Vamos explicar para as pessoas, são pessoas, desde criança a gente está acostumada, não vai fazer isso, mas por que não? Entendeu? Porque falta isso na gente, a nossa comunicação falta um pouquinho de nós explicarmos, olha, por que não pode tomar Coca-Cola, filho? O que faz tomar Coca-Cola? Eu sempre expliquei para meus filhos, você pode tomar Coca-Cola agora, sabe? Você pode comer doce, não vai ter problema você comer um monte de doce, o problema vai ser quando você tiver 15, 20, 16, 17 anos, que o seu colesterol, agora que você tem, eu falava para os meus filhos desde pequeno, se você quiser comer doce agora, talvez agora não vai ter tanto problema, mas quando você tiver 12, 13, 14 anos, seu colesterol, sua diabetes, sei lá, então assim, a gente começa a explicar as coisas para as pessoas, né? Então assim, falta um pouco da gente, a nossa comunicação ser mais clara. E a gente também ouvir. Eu acho que isso falta sempre, dos dois, sabe? Sempre faltou e ainda falta de todos os lados. Então as pessoas acabam não vai ter isso, por que não? Ficam sem explicações. Porque quando você começa a explicar por que isso, e você também começa a ouvir, eu acho que isso vai mudando. Eu vejo muitas empresas... Essa parte de comunicação é a principal reclamação que você sim, ouve? Principal. Eu acho que de todas as relações, tanto relações dentro das pessoais, eu acho que relações de todo, como geral, relações, se você relacionamento de relações pessoais, de profissionais, de casamento, todo mundo, qual que é o grande problema? É a comunicação. A comunicação é tudo. Como você interpreta, às vezes como você digita, como você manda uma comunicação para mim no WhatsApp, como eu recebo, como eu interpreto uma comunicação no e-mail, né? Então isso daí eu acho que o grande problema é esse, né? E como às vezes um olhar, né? O jeito que você me fala, o jeito que você me olha, eu acho que a comunicação é o grande problema e às vezes isso é falho. Né? Isso é muito falho, tanto dos pais com os filhos e das empresas com os funcionários e com as pessoas, porque é muito fácil você explicar, você falar, olha, isso vai ter isso, mas assim, às vezes eles têm umas expectativas, os adolescentes têm umas expectativas. Eu vejo, assim, em casa eu falo que em casa é uma grande escola, porque tudo quando eu vejo os meus filhos, quando alguma coisa que eu não explico direito, como fica, eles não entendem como repercute isso lá na frente, como repercute depois nas ações deles, né? E quando eu falo, nossa, porque aí eu vejo, eu falo, não, eu não expliquei direito, eu não falei direito, eles não entenderam. Mas quando eu explico, quando eu vejo, e eu vi na empresa, nas empresas que eu trabalhei também, quando a comunicação foi falha, ou sabe, quantas coisas aconteceram, quanto que isso impactou, né? E eu acho que isso é em todas as relações. Quando você falar para os jovens de uma maneira, sabe, que eles entendam, eu tenho certeza
que não vai ter menos ruídos. Se você diminuir os ruídos, né, isso vai diminuir, vai melhorando as relações. Como que você vê esse choque de gerações? Você pega a empresa, tem pessoas de 60, 50, 40, 30, e agora entrando na molecada nova, 18, 19, 20 anos. Então, isso daí, eu acho que assim, a gente... Como que é essa mistura de gerações? Eu acho que assim, é sempre importante porque você aprende. Eu vou aprender com... eu aprendo com os mais novos e aprendo com os mais velhos. Não adianta você querer, não vou contratar. Não vou contratar a geração Z. A geração Z, ela vai ser o principal consumidor do seu produto. Como você não vai contratar? Daqui a pouco, a geração Z está mandando, é eles que vão ser os nossos os líderes. Exatamente. Como que não vamos contratar? Se não contratar, o que vai acontecer? Né? Então, por que não? Vamos fazer, assim, aqueles programas, aquelas coisas, sabe, de mentorias com... Vamos tentar colocar aqueles programas, aqueles projetos todos juntos, dos mais velhos, sabe? Pegar as experiências, né? Vamos ter trabalhos mais juntos, conjuntos, aqueles, às vezes, programas pilotos, projetos pilotos. Por que não, né? A gente querer ficar separando, querer excluir, é pior. Né? Então, é lógico que tem coisas que eu não vou gostar e tem coisas que eles não vão gostar. Né? Isso é fato. Mas por que não ter um pouco de paciência e aprendendo uns com os outros? Nós somos humanos, somos diferentes, e vai ter coisas que não vamos gostar, mas eu acho que é pior falar que não vou contratar. Eu acho que é pior também a gente não querer. Vamos ter um pouquinho mais de resiliência. Eles não sabem se portar numa entrevista, eles não sabem se comunicar. Muitos deles foram para o mercado de trabalho na pandemia. Eles não sabem nem se vestir, eles não sabem como que eles vão pegar um ônibus se nós pais não deixamos eles saírem para pegar um ônibus. Então, eles levam os pais para entrevistas, levam os pais. É lógico, eu acho que hoje, se meu filho tivesse 18 anos, eu ia acabar levando ele, entendeu? Porque eu não deixo ele sair de casa. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de entendimento como essa geração foi criada, o que aconteceu, que eles estão com até 18 anos dentro de casa, eles não sabem se comunicar, eles não sabem falar. Então, por que não? Vamos tentar treiná-los, vamos tentar ajudá-los, vamos colocar lá um programa de comunicação, né? Vamos tentar de alguma maneira ajudá-los. Né? Assim, você falando assim, dá pra ver, eles não têm culpa, né? Então eles não têm culpa. É um problema grave. É um problema grave. Mas eles não têm culpa. Eles não têm culpa. É um problema grave, mas assim, muita da culpa somos nós mesmos, a sociedade, nós pais, a sociedade toda. Mas eu também acredito que eles precisam superar essa barreira. Sim, não sim, superar. O tempo todo culpando, é meu pai. Não. É isso, é aquilo. Não, mas a gente pode falar, olha, eu vejo assim, se você falar, olha, vamos aprender isso, vamos fazer isso, que vai ter um objetivo, sabe? Quem que não vai querer? Quem não vai querer melhorar? Sabe? Eu acho que para qualquer um deles, qualquer um vai chegar, olha, você vai isso, com um objetivo, você vai ter um objetivo de isso, a gente explicar, é um passo, você vai ter isso, mas você vai precisar passar por isso. Eu não acredito, pelo menos os jovens que eu já conversei, que eu já estive juntos, qualquer um deles, não, tá certo. Não é assim de um dia pra noite, não, tá certo. É lógico que pra eles não é demorar 10, mas também ninguém aguenta. Hoje em dia o mundo é rápido, né? Não demorar 10 anos, mas é assim. É lógico que eles precisam de feedback um pouco mais, precisam de um pouco mais de respaldo, precisam de um pouco mais de uma ajuda, mas onde que eles cresceram, né? Eles cresceram com o celular aqui, com uma curtição toda hora, então a gente precisa um pouco entender um pouco, né, da época que eles nasceram, da época como eles foram criados, os pais, porque nós somos pais diferentes. Eu falo, o meu filho, cada filho meu teve um pai e uma mãe diferente, e uma época diferente, então a gente precisa tentar entender um pouquinho cada um, né? E qual o perfil que as empresas estão contratando, por exemplo? Se você pegar esse perfil que você está dizendo, enclausurado e tal, aqui de São Paulo, ok, mas você tem o mesmo candidato com perfil semelhante da Bahia, ele carrega uma outra cultura. Você pega lá do Rio de Janeiro, ele carrega outra cultura. Rio Grande do Sul, outra cultura, outra forma de enxergar a vida, tudo. O que a empresa quer? Olhando para essa multiculturalidade. A empresa, ela quer, na verdade, ela não quer que questione. Ela contrataria dentro desse processo? Ela quer aquele funcionário que não questiona, que não fala nada. ela quer que fica quieto, que ganha pouco. Ela quer aquela pessoa, ela quer talvez aquele funcionário igual nós, da geração
X da geração que não questiona, que não fala nada, que aguenta as horas de trabalho. Ela quer um outro tipo de funcionário. Talvez essa geração nossa aqui, que aguentava aquelas horas de trabalho, que não falava, que ficou adoecida, talvez ela quer essa, entendeu? Só que eles não são assim. E não adianta. Não, eu digo assim, porque você pega perfis no mesmo perfil, mesma idade, mas perfis culturais diferentes. Aí como que seria esse processo de seleção? Então, depende muito da empresa, né? Do que ela quer. Por exemplo, eu vejo que algumas empresas que eu ajudei, né, nas consultorias, algumas coisas, elas têm dificuldade, né? Quando é mais interior, elas têm dificuldade, que elas querem pessoas mais, querem pessoas dinâmicas, querem pessoas... Mas que falem o idioma. Que idioma. Mas só que assim, não adianta você querer pôr lá no meio do mato uma pessoa que fale idioma, que seja proativa, que entende de inteligência artificial, e você quer pagar pouco, entendeu? Na verdade, as empresas não querem pagar muito. E esse tipo de candidato já ele também não vai aceitar receber. Não, ele não vai aceitar. Ele não quer aceitar. Lógico que não. Não é nem só o salário. Se a empresa for longe, também não. Então, assim, às vezes as pessoas. E também eles querem o quê? Que vão trabalhar hoje em dia, né? Querem que trabalhe presencial. Né? Às vezes querem que trabalhe presencial. E aí tem esse deslocamento. Deslocamento, hoje em dia. Tempo. É muito tempo. Em São Paulo, aqui, isso é uma coisa que é muito tempo. Você viu? Pra eu vir aqui, eu demorei 1h30. Então, às vezes, é muito tempo que a gente acaba se deslocando. E para eles também. Aí eles têm, às vezes, que estudar, tem outras coisas. Então, isso, para eles, é um desgaste, né? Imagina longe, assim, né? E aí que trabalha ganhando pouco, imagina. Você falou de deslocamento, aí veio na minha cabeça a questão do home office. Porque grandes empresas nos Estados Unidos têm removido o home office, né, do trabalho das empresas. Tá tudo voltando para o presencial. Que eles falam que diminui a produtividade, acaba com a cultura. E outra coisa que eles estão fazendo também é removendo a agenda woke. Falando que está prejudicando, enfim. O que você tem a pensar sobre tudo isso? Eu acho que eu penso que às vezes é uns retrocessos, sabe? Eu acho que essas coisas são importantes, né? É importante porque, assim, já tendo tudo isso, já num progride, imagina se a gente, né? Eu acho que são importantes. O home office é importante para algumas. É lógico que tem coisas que funcionam, tem coisas que não. Quem trabalha, às vezes, numa produção não vai funcionar, mas tem coisas que não precisa. A gente... É importante o trabalho, o home office é mais produtivo, você vai se deslocar, igual 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 1h30, né? Por que não deixar? E às vezes o horário também, tem pessoas que funcionam, a gente vê quando nós éramos mais, eu vejo meus filhos, um funciona de manhã, outro funciona à tarde, outro funciona, às vezes vai funcionar à noite, então para trabalhar a produtividade, por que não, né? O resultado você teria que cobrar o resultado, mas isso daí ainda tem que mudar muito, a mentalidade, né? Acho que a mentalidade da liderança, às vezes para alguns é importante estar das 8 às 18, mas isso eu acho que vai mudar ainda. Você acha que toda essa dinâmica que a gente está falando entre geração Z, home office, essa flexibilidade, as empresas vão acabar tendo políticas de integração desses jovens dentro dessas empresas com essas situações todas que a gente está falando? Ou até já existem? Não, eu acho que algumas já existem e eu acho que cada vez vai aumentar mais, né? Porque eles vão acabar não tendo, vão precisar contratação. Vai precisar contratar, não vai ter mão de obra, eu acredito que vão ter que mudar. Vão ser obrigados a mudar, porque daqui a pouco não vai ter. Não vão ter a mão de obra que precisam. Então vão ter que se adequar, né? Sim ou sim. Você falou da questão até de levar o filho, né, para entrevista de emprego. Eu queria saber como que eu me preparo para uma entrevista de emprego. Porque às vezes você falou, o pessoal não sabe nem se vestir. Realmente, muitos não sabem. Não sabe. Como que eu me preparo? Primeiro, qual que é? Dá a dica pra galera aqui. Eu tô falando com você, nem aqui, sei se você tá falando. Essa câmera aqui é a sua. Primeiro, a comunicação, né? Eu acho que eu acho que se importar, né? Empresa, você pesquisar um pouquinho sobre a empresa. Você pesquisar que tipo de empresa você vai. Eu acho que não custa, hoje em dia na internet tem tudo. Então você pesquisa que tipo de empresa que é, pesquisar um pouquinho sobre a empresa, o porte da empresa e a roupa, né? O vestimento, eu acho que a imagem da gente é tudo. E um pouquinho sobre ela e a comunicação, e o tipo da sua comunicação, que você falar, como você falar, não vai falar gírias, né? Não precisa falar mais, não precisa falar mais e mentir. Eu acho que é primordial você nunca mentir, sempre falar a verdade. Sei inglês, não sei inglês.
né? Não sei inglês, não sei isso, não precisa inventar, né? Não sei isso, mas posso aprender. Não sei isso, mas posso fazer. Não sei isso, mas posso fazer esse curso. Eu acho que o primordial é nunca mentir. E sempre até uma boca única, não vai falar gírias, palavrões, né? Eu acho que ser sincero, ser autêntico, sincero, mas não precisa ficar inventando muita coisa. E do lado da empresa, quais as principais dificuldades na hora da contratação? Hoje em dia, eu acho que tem muitas, né? Que eu escuto muito, assim, de headhunter falando que tem muitas vagas, mas que não consegue preencher essas vagas. Mas eu acho que, assim, as empresas, elas também têm uma coisa que, às vezes, o que elas exigem, elas estão exigindo muito, por exemplo, às vezes para algumas vagas, algumas funções, elas precisam realmente. Eu fui em muitas vagas e eu entrei em algumas empresas, na área financeira, que eu nunca precisei usar o inglês fluente. Eu nunca usei o inglês fluente, a não ser nas empresas que eu trabalhei na área financeira de comércio exterior. Mas mesmo nessas de comércio exterior, quem precisava do inglês fluente era só o gerente ou o VP. Então, assim, às vezes os headhunters colocam algumas coisas que eu nunca precisei fazer. Então, eu vejo que tem algumas coisas que as pessoas colocam que é lógico que fica difícil. Aí eles querem que tenha um MBA, que tenha, não sei o que lá, o MBA, inglês fluente, que tenha, faça aquilo, outro, aí não conseguem. Fica difícil. Que tenha algumas atribuições, algumas coisas que as pessoas tenham, e fica difícil. Mas você acha que muito dessa dificuldade na contratação é até da exigência da própria empresa? Eu acredito que tenha muitas coisas. Eu mesma fui em algumas entrevistas que tinha que ter que cor dos olhos, que tinha que ter casa própria, casa alugada. Então, assim, eu não sei o que as empresas fazem. Eu acho que. E aí a gente às vezes culpa. Eu culpava muito, por exemplo, algumas empresas de recrutamento, às vezes eu culpava a empresa. Aí eu descobri há pouco tempo que não é as empresas de recrutamento que fazem isso, é as próprias empresas que colocam os filtros, né? Que colocam isso. Então, assim, eu acho que tem que ter um bom senso. Né? Para que eu vou precisar de um inglês fluente ou de um espanhol fluente se eu não vou usar isso? Então vamos ser mais, né, flexível. Agora vai ter com a inteligência artificial, tem outras, vai ficando mais difícil ainda. Então tem que saber filtrar melhor e saber como colocar isso direito. Eu não faço isso, né? Não entendo muito disso, mas um pouquinho que eu sei precisa ser mais. E no tete a tete, né? Quando você vai entrevistar a pessoa. Eu fiz algumas entrevistas que não precisava daquilo, mas eu falava, não, a pessoa às vezes nem precisa, aquela experiência, tudo que eu preciso, mas você sente a pessoa, você sente que ela está comprometida, às vezes ela não teve uma oportunidade na hora da entrevista. Tudo bem que a triagem às vezes não te ajuda, mas na hora de você fazer a entrevista, você sente a pessoa. Às vezes ela no currículo não te deu aquilo, né? Você não teve sorte. Mas ela tem outras habilidades. Mas ela tem outras habilidades que você pode ajudar a desenvolver. Né? Então, as empresas também, eu acho que pode ser depende, né? Mas poderia ser um pouco mais flexível. Agora, pelo outro lado, a pessoa que está procurando um emprego, como selecionar a melhor oportunidade? Quais os fatores que ela olha? Por exemplo, ela estudou, fala um idioma, está bem relacionada, bem posicionada. Ela tem várias oportunidades. Como que eu seleciono a melhor oportunidade? Porque tem pessoas que, infelizmente, ela vai ter que agarrar a única que tiver, né? Agora, como que eu seleciono a melhor para mim, para o meu crescimento? Olha, hoje, se eu for procurar eu vou procurar as empresas que têm, eu vou pesquisar os programas que as empresas têm, o que ela faz lá dentro, que programas que ela tem de desenvolvimento, de treinamento, o que ela faz. Eu pesquisando aqui sobre a geração Z, quando eu fui fazer alguns cursos, né, pesquisando sobre treinamento, desenvolvimento da geração Z, nossa, eu vi que tem umas empresas que elas têm muitos programas muito legais, e realmente, porque tem umas empresas que falam que tem lá no discurso, mas não tem na prática. Não tem na prática, que tem muitas empresas que eu falo que são umas falácias, né? Mas essas empresas têm realmente, vou ver realmente se tem essas denúncias, se tem denúncias, se não tem denúncias, como que é lá dentro. Eu vou pesquisar com ex-funcionários, hoje em dia a gente tem essa vantagem, né? Você vai lá no YouTube, você vai nas redes sociais, você consegue saber,
né? Se a empresa é ou não verdadeira. Então, eu iria por esse caminho, sabe? A empresa realmente tem. Então, tem umas empresas bem legais. Eu falo, nossa, tem empresa que eu fiquei apaixonada, assim, na hora de me preparar os meus cursos, né? Eu falei, nossa, eu até contatei algumas empresas. Eu falei, nossa, eu fiquei apaixonada pelos cursos, pelos tipos de treinamentos, de mentoria que eles têm, aquelas mentorias de gerações que eles fazem, e eles nem divulgam às vezes, né, o que eles fazem, e é tão legais. Então eu acho que eu iria por esse caminho. Mas vamos imaginar que eu fui por esse caminho que você falou, mas de alguma maneira não era aquilo que foi prometido. Como é que eu sei que eu estou sendo realmente valorizado? Eu acho que a gente percebe, né? Quando você não é valorizado. Você às vezes sente, quando você está dentro de uma empresa, você sente, né? Quando você é ouvido, alguma coisa que você sugere, né? Pelo seu líder ou na sua equipe, quando alguma sugestão sua é acatada, eu acho que isso, você ter sua voz, eu acho que isso é bem importante. Quando alguma ideia sua, alguma coisa sua, você sabe que você está sendo ouvido, é legal. Eu sempre pensei assim, alguma coisa, algum projeto meu, alguma coisa minha, né? Ou pela equipe, ou pelo meu chefe, alguma coisa foi acatada, é legal, está sendo valorizado de alguma maneira. Às vezes não é nem a recompensa financeira. Ou eles estão investindo em você, estão investindo num curso para você, numa pós-graduação, numa certificação sua. É um parâmetro, eu vejo como um parâmetro. Nos feedbacks a gente consegue ver também. Você falou da questão financeira, tem uma das situações que é muito constrangedora, chega a ser constrangedora, que é a hora de pedir aumento. Como que eu faço para abordar meu chefe, pedir aumento e quando é esse momento? Então, eu acho que quando você é valorizado, você nem precisa pedir aumento. Todo mundo sempre quer, né? Todo mundo sempre quer, mas eu acho assim, nem deveria pedir aumento, né? Você pedir aumento, nem deveria. Quando a empresa está te valorizando, já é um bom sinal. Sim, se você vê, é um bom parâmetro. A empresa está me valorizando. A empresa está reconhecendo. É uma empresa que está vendo o que eu estou fazendo. Ela está me dando, de alguma maneira, um aumento, tal. Então, é uma empresa legal. Agora, se eu estou precisando pedir aumento, então eu preciso... Se a empresa, assim, é uma empresa que está com... né, tem bom faturamento, está bem no mercado, a não ser que seja, às vezes tem algumas empresas que passam por alguns problemas, né, financeiros, mas se é uma empresa que está bem no mercado e ela não está me reconhecendo, aí eu posso dar já um alerta, né, se ela não está me vendo e está me deixando lá de escanteio, não está me reconhecendo financeiramente, eu posso olhar se é uma empresa que eu posso continuar lá ou não, né. Eu acho que é um bom parâmetro. E como é que eu peço esse aumento? Eu acho que você pode ser sincero, chegar lá, é sempre comunicação. Essa comunicação, olha, eu acredito nisso, Porque as pessoas têm medo, assim, vou pedir, vai me demitir. Mas eu acredito que você tem que ser sincero, eu acho que sempre tem que ser sincero. Eu já cheguei nesse ponto de chegar e falar, olha, eu preciso, sabe, eu tô precisando, eu acho que eu faço isso. Você sempre colocar o que você faz, não é que eu falo, você nunca pode comparar assim, fulano de tal, você nunca pode comparar com seu colega. Eu acho que isso é muito errado. Porque fulano de tal recebeu aumento, porque fulano de tal faz isso, ou tem isso. Não, você tem que sempre falar sobre você. Eu acredito que eu faço isso. Você colocar as suas atribuições, as suas atividades. Sabe? Eu acho que eu merecia, né, um aumento de 10, 20, 30%. Eu acho que você sempre colocar o seu ponto. E se preparar também, né? Chegar, como você disse, comunicação, né? Saber falar. Se preparar. Olha, eu fiz isso, eu me certifiquei disso, eu me preparei disso, eu fiz tais cursos, sabe? Eu tô muito bem nessa, né? Dependendo da atividade que você faz, nas habilidades que você precisa para aquela atribuição, eu fiz isso, eu acho que eu mereço. Eu mereço você sempre, mas nunca falar dos outros. Eu nunca falar, deu para esse, não deu para aquele ganha isso, você nunca se comparar, que eu acho que isso não é legal. Tem uma outra questão também, Débora, que é o seguinte: as empresas geralmente ela tem um padrão de contratação. Eu quero uma pessoa comunicativa, eu quero uma pessoa que fala idioma, eu quero uma pessoa que é desenrolada, enfim. Mas cada pessoa tem uma personalidade diferente. Sim, sim. E aí como que eu trabalho isso? Porque a gente tá falando de coisas, questões personalizadas, treinamentos personalizados, tudo personalizado. Como que eu vou contratar sendo personalizado, mas ao mesmo tempo eu quero a pessoa que é comunicativa, extrovertida, que me dá resultado. Como é que eu faço isso? Mas a empresa hoje, ela tem condições. As empresas, ela tem condições de vários... Hoje ela tem, assim, programas
de treinamentos para desenvolver o que, por exemplo, você é isso, mas eu preciso disso. Ela tem capacidade de desenvolver os skills naquelas pessoas, se ela, né, pode investir. Eu acho que as empresas hoje têm treinamentos para tudo, a gente vê aí. Vê no LinkedIn e vejo empresas muito boas que conseguem desenvolver muitos skills. Então, assim, as empresas têm capacidade para desenvolver isso. Mas, inclusive, depois da contratação, porque cada um tem a sua personalidade. Tem gente que é mais fechada, mais aberto. Como você acha que a pessoa deve se portar lá dentro? Mas é contínuo. Eu acho que assim, os treinamentos, as empresas têm que entender que isso são contínuos. E são contínuos, assim, o investimento no funcionário, esses treinamentos devem ser contínuos. Até porque as funções, as atribuições... E às vezes aquela pessoa não tá legal naquele, mas por que não a gente adequar talvez para aquela outra função, para aquele outro departamento, né? Por que nós vamos mandar embora? Porque custa mais caro você pegar aquela pessoa, mandar embora e ter que contratar outra, fica mais caro para a empresa. Por que não adequar? Né? Então, às vezes, nesses treinamentos, você consegue enxergar que, não, essa pessoa não tá legal, contratei para aquela, mas fica mais legal para aquela. Né? Então, isso é bem... E, assim, eu acho que treinamentos são contínuos, assim, a capacitação contínua, sempre, não é só na contratação. E para a pessoa lá dentro? Por exemplo, a pessoa, ela tá com esses treinamentos, tá avançando, tá aprendendo novos skills e tal, tudo mais, mas ela não gosta, por exemplo, de participar dos happy hours da empresa. Ela gosta de ficar mais na dela. Então, como que ela tem que se portar lá dentro? Ela tem que ser mais autêntica? Ou ela tem que se adequar à cultura da empresa, da forma de agir? Como é que você acha que ela tem que ser lá dentro? Eu falo que a gente tem que ser Tem que ser flexível. Tem que ser um pouco flexível, mas você tem sociável. que ser... eu acho que sociável você sempre tem que ser. Mas você tem que ser você mesmo, sempre, né? Flexível. Desde que bata a meta, né? É que o mundo, às vezes o mundo ideal não é aquele, né, que a gente gostaria. Você tem que ser autêntica, mas tem que ser sociável. E eu acho que sempre você nunca ser político demais também, né? Porque político, às vezes, você acaba podendo ferir algumas coisas, sabe? Eu acho que você tem que ser você mesmo, dentro eu não sei, eu sempre fui assim, sabe? Eu nunca gostei de happy hour. Nunca gostei porque eu tinha os meus filhos. Eu não vou fazer bonito porque eu tenho que agradar meu chefe. Não, eu tenho os meus filhos, eu tenho que ir lá cuidar deles. Então, mas assim, se for uma festa de um chefe ou de um amigo, eu posso ir lá, ficar meia hora, uma hora, dar um beijo e ir embora. Né? Não custa, não preciso ir todos happy hours, não preciso ir todas as festas. Mas posso ir um ou outro. As pessoas têm que entender também você, não preciso fazer para os outros, eu tenho que agradar dentro da empresa, certo? Mas os happy hours às vezes te ajudam em algumas, né? A gente sabe que acaba ajudando algumas coisas sociáveis, então assim, eu acho que você tem que fazer aquele social, ser flexível, ser flexível um pouquinho, a gente tem que ser um pouquinho flexível, né? Mas eu acho que sempre assim, ter sempre a boca um pouco... A gente não tem amigos, né? Temos colegas, né? A gente pode contar na mão os amigos. Amigos são poucos que a gente tem dentro das empresas. Né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais polido. Tem que ser tem um pouco de discernimento, né? Tem que ter discernimento também. Mas acho que você tem que ter respeito por todo mundo. Tem que ter respeito. Independente das diferenças que nós temos, às vezes você não pode gostar da pessoa, mas tem que respeitá-la. Sempre. É verdade. Uma questão que é muito importante hoje é saúde mental. Você vê toda hora caso de burnout. Você falou que teve burnout. Eu tive burnout. Enfim, problemas de ansiedade, de cunho mental. Quais as políticas que a empresa tem que adotar, especialmente os líderes, para que eles não passem por esse tipo de situação? Eu acho assim, não adianta a gente ter políticas de burnout quando as pessoas já estão adoecidas. Nós temos que ter de prevenção. Né? Então, nós, assim, hoje tem diversos tipos de políticas, cada empresa tem várias, né, que pode adotar. Mas assim, a gente precisa olhar um pouquinho para as pessoas, sabe? Nós temos que olhar para as pessoas como individual, como cada um. Então, os limites de cada um, temos que saber os limites das pessoas, sabe? Não adianta a gente querer colocar cada vez mais. Temos que saber, por exemplo, o WhatsApp. Se é sábado e domingo não trabalha, não precisa ficar lotando de mensagens, e-mails, essas coisas. Porque às vezes tem muito disso, né? Não para de fazer cobranças, depois... Aí, o que eu falo muito disso? Às vezes as pessoas... Igual aconteceu isso muito na pandemia, quem trabalha em casa. A gente lota de mensagem. Aí os filhos veem a gente.
vê a gente louco, né? Loucos, todos os pais doidos, aí eles falam. Aí eles veem com aquela ansiedade, os pais. Aí criam crianças ansiosas. Eu vi muitas crianças ansiosas falando: eu não quero ter chefes igual o meu pai e minha mãe têm. Eu não quero trabalhar igual meu pai e minha mãe. Eu não quero trabalhar igual meu pai e minha mãe. Eu quero trabalhar de outra coisa. Quero trabalhar vendendo. Um dia eu vi uma menininha falando assim: eu quero trabalhar vendendo coco, porque eu não quero trabalhar. A pai e a mãe trabalhavam numa grande empresa. Não quero trabalhar disso. Não quero. Então, assim, as crianças veem aquela ansiedade do pai e da mãe, ou doentes. Aí por isso que às vezes a gente fala, a geração não quer nada com nada. Não querem daquilo lá, estão vendo o pai e a mãe louco, o chefe não pararem de cobrar as coisas, de parar metas. Isso a gente acaba adoecendo, é um reflexo muito grande, né? Então, temos que saber as pessoas olhar os limites. Tem pessoas que, sabe, temos que ter um pouco de sensibilidade, sabe? Às vezes o filho tá doente, um filho tá doente, às vezes a mãe tá hospitalizada, sabe? Vamos ter um pouco de empatia, de um pouco mais de ser um pouco mais humanos em algumas causas, né? Nesse pouco tempo, assim, em um período de 3 meses, eu ouvi 2 histórias de 2 executivos diferentes. Um que teve problema na Argentina, ele estava viajando para a Argentina a trabalho, começou a suar frio, o coração disparou, pensou que fosse morrer e tal, foi pro hospital, chegou, era uma crise ou de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, na saúde mental. E o outro foi viajar pro Canadá. E ele disse pra mim que tava no voo e de repente começou também a sentir mal, pensou que fosse morrer. Quando pousou, foi ao hospital e tal, nada, tudo também uma questão mental. Então você realmente tem você vê isso muito claro em executivo, especialmente de alto escalão. O burnout realmente não é muita gente acha que é frescura, né? Mas não é. Não, eu tive isso. Você teve isso, né? Eu tive isso, eu cheguei no hospital, o Uber eu não conseguia sair do Uber. Eles me trouxeram uma cadeira de roda, eu achei que eu estava tendo algum ataque, assim, as mãos envergadas, os pés não andava e, assim, travada, não conseguia a boca, não conseguia me mexer nada. Quem me ajudou foi o próprio Uber. Uhum. Eu saí, eu consegui, trabalhava na Juscelino, né, nessa empresa, saí de lá andando e cheguei travada, sem andar, assim, foi travando tudo. E aí eu tive que ficar algumas horas lá até, era uma crise de pânico e ansiedade, que eu nem sabia, né, a primeira vez que eu fui, mas era uma crise de nervoso tal, e trabalhando até tarde, e essa coisa de eu querer implementar um departamento de RH humano, e não poder, né? Eu via essas coisas, essas injustiças, e eu falava, não, como que eu vou ser um RH de uma empresa não olhando essas coisas, não olhando as pessoas, não cuidando das pessoas? Né? Não posso, e eu vou ser responsável por isso? Como que eu vou cuidar delas se eu não vou ser flexível e não olhar que as pessoas estão demorando 3 horas para chegar aqui, ou não estão trazendo marmita e eu ter que pôr uma academia de R$1.000, sendo que a pessoa não tem dinheiro para comer, sabe? Não, para mim isso não é incoerente, né? Não bate. Então, assim, eu como fiquei, até que não deu mais, né? Eu falei, não dá. Não. Então, assim, os executivos também têm que bater a meta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E aí vai ficando, é uma coisa interna, né? Eu precisava, por exemplo, do dinheiro porque eu estava me recolocando, precisava até por causa da experiência, como que as pessoas vão me contratar, né? Eu me recolocando na carreira, fazendo uma transição, né? Eu precisava do dinheiro até para minha casa, então você vai ficando um conflito, né? É emocional, mas tem uma hora que não dá mais, né? O que você diria, você que passou por essa experiência, assim, o que você diria para executivos que estão passando por essa situação? Às vezes ele tá passando, mas ele tá com medo, ele não fala pro superior, ou ele não tô falando, ele tá passando calado. O que você diria pra ele? Eu acho que assim, a terapia, por exemplo, você às vezes falar é importante, você desabafar é importante. Eu não podia falar pra ninguém, né? Não podia falar. Então, você acha que ele chega na empresa e comenta isso? Eu cheguei a falar algumas vezes, mas o meu CEO era o dono da empresa, eles não ouviam. Né, não ouviam, então eu tinha que, assim, eu não deveria talvez ter procurado, eu era o RH, então eu não tinha onde recorrer, talvez eu tinha que ter saído antes da empresa, né, talvez na minha, eu não tinha um RH, porque eu era o RH da empresa, eu estava montando o departamento de RH, mas talvez eu tinha que ter procurado uma terapia antes, para me ajudar talvez como eu lidar com essas emoções, né, de uma outra maneira, ou da maneira que talvez era isso que eu tinha que fazer. E ter saído antes.
para não chegar a ter 2 crises. Eu tive 2 crises, né? Então talvez ter saído antes. Mas às vezes você procurar chegar a conversar, falar e o TRHs que te ouça e ter pessoas que... Eu acho que isso daí é muito de você não falar, né? De você... E tomar talvez algum relaxante. Eu não tomava nada também. Não tomei nenhum remédio, nada. Assim, nada para relaxar, né? Isso é muito de você engolir, de você não guardar para você, né? E também uma hora você ter que falar com você mesmo. Isso não serve para mim, isso não dá para mim. A pessoa não precisa ter medo, então, de procurar o RH da empresa. Não, eu acho que não. E também se você... Quando eu saí... Procurar ajuda médica também. Uma ajuda, né? Você procurar ajuda. Também não ter vergonha. Eu não é que não tinha vergonha, porque eu não tinha nem tempo. Assim, na verdade, eu não tinha nem tempo de marcar um médico, assim, sabe? Marcar uma ajuda. Não tinha tempo. Olha que loucura. Eu falava, nossa, eu não estava nem olhando para mim mesmo. Você tem que ter um tempo de você olhar para você. Às vezes a gente acaba deixando, né? No final das contas, a pessoa mais importante somos nós mesmos, né? E eu falo, pensou se acontecesse alguma coisa, meus filhos iam ficar sem mãe. Olha como que a gente vai deixando, né? Então não pode, é importante. Então as empresas, é importante elas terem, sabe, políticas de elas olharem. Às vezes você fala assim, nossa, as pessoas estão trabalhando lá. Às vezes, mesmo elas trabalhando, às vezes elas estão com problemas também financeiros. Mesmo trabalhando, elas estão com alguns problemas financeiros, estão com problemas nas famílias, estão com problema no casamento. Por que não ter algum acompanhamento, ter algum tipo de uma terapia, alguma coisa? Mas assim, não aquelas que o chefe fica olhando o que acontece, né? Isso daí não é confidencial mesmo, sabe? Não tem nada que interfira, né? Nos diagnósticos, nada, né? Porque tem algumas coisas que eu sei que tem empresas que elas olham e aí interfere depois. Aí tá interferindo na vida pessoal da pessoa. Não, aí não pode, né? Eu acho que você tem que deixar mesmo delas se sentirem à vontade. E hoje nós somos humanos, não somos robôs. Então, você tem o direito de ficar doente, de você não estar bem, de você, né, se sentir vulnerável e não tem porquê não se sentir... Acho que somos humanos. A gente falou anteriormente de motivação, né, questão financeira, etc., remuneração. Como que eu mantenho uma equipe engajada? É o dinheiro, é o propósito, o que é? Eu acho que... É o líder? Eu acho que o líder faz bastante diferença, né? Um líder assim, humano, um líder que é um exemplo, faz bastante diferença. Porque você vê, às vezes... Aqueles líderes, eu acho que faz total diferença. Aquele líder que ele não que aquele que ele desmotiva, né? Ou é aquele líder que não é incoerente, aquele líder que ele desmotiva muito a empresa, muito a equipe. Né? Que você vê que não é justo, que ele não dá o exemplo, então ele desmotiva muito, né? Então, isso eu vejo as pessoas muito desmotivadas, muito... assim, sem vontade de trabalhar. Eu mesmo cheguei muitas vezes... O que você tem ouvido aí dos jovens, né, essa questão de equipe? A maioria reclama dos chefes. E qual que é a maior reclamação que você ouve? A comunicação. Meu chefe não sabe falar, meu chefe é um grosso. Mandão, autoritário? Autoritário, não me ouve, eu quero falar uma coisa, não me ouve, quer que eu faça isso? A maioria reclama dos chefes. A maioria reclama dos chefes, a maioria reclama do jeito, que é inflexível, que às vezes precisa, assim, eu vejo muitos, a maioria reclamando disso, ou reclamando também da inflexibilidade, sabe? Tipo, de horário, que quer fazer home office e que não consegue fazer Aí no caso é ele que não tá se adequando à cultura daquele local, né? Mas as empresas querem, a maioria reclamando muito disso, mas é que aqui em São Paulo, por exemplo, é muito ruim, assim, a locomoção é ruim. Assim, mas o chefe, por exemplo, às vezes eu vejo que os chefes, eles não têm noção do que é pegar, por exemplo, você mora lá na Zona Leste, você pegar 2 ônibus, um metrô tal, demorar 3 horas para chegar e aí se chove, entendeu? Às vezes o chefe não sabe o percurso que a pessoa tá fazendo e fica nesses caos quando chove, né? Quando chove, o caos que é. E ter que ir cobrando horário. Eu vi isso nesse banco que eu trabalhava, o cara cobrando que as pessoas tivessem 8 horas lá. Eu falei, você sabe o que é morar em tal? Que saia antes. Ou se não que tá em greve de ônibus. Como que a pessoa vai ter dinheiro para pagar um Uber de 2 horas se mora lá no... Entendeu? Então, falta coerência, falta o senso, entendeu? Então, assim, eu vejo umas coisas que eu falo, não sei que mundo a pessoa vive, né? Não sei que... nesse caso a pessoa é muito inflexível, né? Muito pra não inflexível. Entender essa situação. Mas vocês podem te falar, tem muito, viu? Aqui em São Paulo eu vi muito disso. Não é que não. Leandro até riu ali. Não é que é muito. Eu vi muito disso. Eu trabalhei em várias empresas e eu vi muito disso. E não é só
produção, é muito disso. Trabalhei em produções, as pessoas ficavam bravas, o cartão, não vai bater cartão, na época, bater cartão, não vai bater, o ponto, sabe, vai se atrasar. Você sabe onde que a pessoa está vindo, o ônibus, você sabe o que acontece em São Paulo, as ruas alagam, né, e eu acho que por interior também deve ter isso, às vezes as estradas ficam ruins, sabe, eu não entendo, eu falo, falta um pouco de senso, falta humanidade nesses líderes, não é possível, né? O cara, às vezes, ele mora do lado da empresa, ele tem o carro dele, o ar-condicionado dele, ele mora a 5 minutos, ele não sabe o que é um percurso, né? Para ele, se ele pegar um Uber, né, não vai fazer falta, tipo, R$50. Às vezes ele vai de helicóptero. Não, ele vai de helicóptero, eu vi chefes meus chegando de helicóptero, entendeu? Então, assim, sabe? Então, falta um pouco disso, né? E aí o geração Z não quer trabalhar, vê isso, fala, eu não vou sair daqui 2 horas. E aí a gente falando dessas dificuldades, como que a empresa retém talento? Ela retém talento primeiro com, igual que eu te falei, o engajamento depende muito das políticas que ela vai ter. Então, o feedback, a comunicação dela, políticas de treinamento, de esse treinamento constante, né? O feedback, às vezes, para uma geração X é diferente do feedback da geração Z. A geração Z vai querer feedback a cada 3 meses, né? A geração X pode ser a cada 6 meses, né? Ela vai querer eles vão querer, talvez, essa flexibilidade de horário. Olha, se eu chegar, tem dia que eu vou precisar chegar 10 horas, mas eu vou sair às 8, né? Ou vou trabalhar de casa, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um pouco flexível, né, na vida das pessoas. Eu acho que de tudo que você falou, acho que o principal é essa flexibilidade, né? Eles têm reclamado muito. Tem empresa que reclama, vou sair 1 hora mais cedo porque eu preciso ir no médico. Então, a empresa acha ruim, o chefe acha ruim. Então, mas a pessoa precisa ir no médico, vai esperar como? Muitas vezes fica 3 meses para marcar consulta. Então, eu falava assim, não entende, a pessoa marca no SUS. Assim, muitas pessoas marcam no SUS, o SUS demora 3 meses. E aí, às vezes, para ir, você demora, tipo, para uma consulta demora 3 horas para ser atendido. Exatamente. Um exame, às vezes, é só naquele dia. Fora o deslocamento, E eu vi muito disso, olha, marca de sábado. Como marcar de sábado? O SUS nem tem no sábado, não é aquele dia. Ou precisou levar a mãe, às vezes só tem a mãe só tem ele para levar a mãe, então assim, isso eu acho que é muito falta de humanidade, sabe? Falta de bom senso, né? Bom senso, mas não tem, eu acho que, não sei se as pessoas às vezes vivem numas bolhas, sabe? Que acham que isso não existe, né? Isso é comum. Mas eu percebo que isso daí é a bolha que a pessoa vive. Às vezes esse CEO, esse cara, ele viveu numa outra bolha. Ele foi criado né, em alto padrão, numa escola de elite, foi estudar lá na Suíça, fora, e aí ele não sabe a bolha que a pessoa vive, sabe? É bem diferente. Que é a vida real, né? Isso aí que você falou mas normalmente como eles estão na frente das empresas, né? Esse meu ex-chefe, ele tinha um IA, ele tinha barco, ele tinha... Então, assim, era outra... Eu cuidava dos marinheiros dele. Nossa. Aí ele não queria que as meninas, quando precisava marcar uma consulta no SUS, faltasse ou chegasse tarde quando tinha greve de ônibus, entendeu? Então, assim, é muita incoerência. Então, assim, me dá gastrite quando eu vejo essas coisas. Eu falo, meu Deus. Mas só que tem muito, né? Quando a gente vai fazendo os treinamentos, né, nas empresas, a gente vê as pessoas reclamando. É sempre... Lembra aquele programa que tinha no Gugu muito tempo atrás, que ele colocava uma máscara, ia nos locais e fingia que era uma pessoa? Acho que às vezes esses CEOs, esses líderes tinham que fazer isso, né? Dia na vida para ver como é que é a vida real. Né? De pegar metrô, de pegar ônibus, de ter que pegar uma consulta dessa. Olha, você sabe que nesse banco que eu tava, tinha uma moça, era uma moça super assim, trabalhava com eles há muito tempo. A menina tava internada, a filha dela internada há 3 dias. E era o fechamento do mês. Eles gritavam com ela porque ela não tava lá. A menina ruim, a filhinha dela de 3 aninhos, ruim. Você sabe o que ela teve que fazer? Ela teve que ir para a empresa. Eu tive que pagar um Uber para ela ir para a empresa. Ele falava, ela não tem o pai que vai lá, entendeu? E ela teve que ir com a outra filha, a menina internada, a filhinha dela internada, ela foi com a outra lá para fazer o fechamento, né, do que precisava, e ela voltar, assim, ela foi com a outra, ela chegou assim,
é umas Chega coisas... a ser desumano. É desumano. E ela, assim, ela chegou chorando, ela falou... Ele gritava onde o escritório todo ouvia, sabe? É uma coisa desumana até, né? E eu era uma funcionária que trabalhava já há muito tempo, assim... Eu falava, a gente, tipo, faz, dá um jeito, não era nada tão... É tão importante, não era nada tão importante, mas queria a pessoa. Então, assim, é umas coisas que eu falo, nossa, não dá, né? Pra a bolha que eles vivem, né? Aos poucos isso vem mudando, né? Tem que mudar, né? Aí tem que mudar. Aí você vê aquelas funcionários, né? Que acabam tendo alguns problemas, por exemplo, ele falava assim, estava com um mau comportamento, manda embora. Mas por que a pessoa está com mau comportamento? Aí eu ia ver, tô com mau comportamento, Débora, porque a minha irmã teve tá com coma alcoólico, ela mora lá não sei aonde, porque o meu padrasto abusou de mim, não sei o que lá. Então, assim, tem umas histórias por trás disso. O meu padrasto abusou, minha mãe... Sabe assim, tem histórias por trás. Aí eu tô preocupada. Tem histórias por trás de pessoas. Tem né? história. As pessoas não são robôs. Elas não são robôs. Então, assim, aí é muito fácil. É lógico que a menina tem 20 anos, tá preocupada com a irmã. Então assim, eu era uma pessoa que... Eu cheguei a ir até médico com as meninas, assim, com as pessoas, né? Cuidava mesmo das pessoas. Então... Mas ninguém quer saber disso, né? Então, assim, a gente tem que ter nas empresas isso, tem que ter aquele suporte, sabe? Por que tá acontecendo aquilo? Por que não? Porque tem que estar acontecendo alguma coisa. As pessoas não estão passando aquilo porque ninguém quer dar mau comportamento, ninguém quer fazer. Eu acho que ninguém, né? Tem alguma coisa por trás daquilo. Tá acontecendo alguma coisa, ou é pessoal, ou é com filho, ou é financeiro. Né? Todo mundo quer fazer tudo certo, eu acredito nisso, as pessoas querem fazer as coisas certas, se está acontecendo alguma coisa é porque algum problema pessoal está interferindo. Nós estamos na era da tecnologia, da rede social, você é LinkedIn Top Voice número 1 do Brasil de RH, mesmo não querendo expor, né? Não querendo aparecer. Eu queria saber de você o seguinte, tem algum limite de exposição? Porque hoje as pessoas se expõem de todas as formas. Gente que vai no banheiro, tira uma foto, vai comer alguma coisa, tira uma foto. Tudo que faz, tira uma foto, ou escreve um texto, enfim. Tem algum limite? E, assim, as empresas estão monitorando o que os colaboradores estão postando. Então, assim, o que seria o equilíbrio? Como que é isso? Tem que ter um bom senso, né? Eu acho que sempre tem que ter um bom senso. Ou falo tem que isso. ser privado... Eu acredito que tem que ter um bom senso, e hoje em dia muitas empresas até vão monitorar os perfis pessoais até para ver na contratação, que nem poderia, né? Eu acho que nem deveria, mas eu acho, como empresa, assim, a vida pessoal da pessoa não deveria. Mas eu sei que as empresas fazem isso. Mas tem que ter um limite. Eu falo bastante disso lá no LinkedIn, até para os pais. Não postarem foto de filhos, não postarem nada, porque hoje em dia você é monitorado em tudo. Então a gente tem que ter os limites. E nós também, tem que ter bom senso. Então na hora de você fazer um comentário, de você escrever, não vai fazer, não vai ofender ninguém, não vai falar nada que possa ofender. E você pode escrever. Eu, graças a Deus, estou no LinkedIn todo esse tempo, olha... Foram raras, assim, algum ou outro, quando só eu falo que não tem que ter violência física, tal, que eu talvez fui ofendida, mas raras exceções que tem ofensas, algum hater fala alguma coisa. Sim, você tem que ser de uma maneira comedida nas empresas também. Você não vai, no horário do trabalho, ficar toda hora postando, fazendo stories, alguma coisa... que dentro da empresa, você não pode ficar postando se é dados, se é coisas pessoais, se tem relatórios, eu acho que tem que ter o bom senso, né? Fora do trabalho, você pode postar, mas eu acho que você tem que ter o bom senso, né? Tem empresa, se você trabalha num banco, você vai ficar postando lá que você está num... Depende, você tem que ter um perfil privado, eu acredito, né? Você tem que ter um perfil privado, mas tem que ter um bom senso, né? Na hora de... Nem com a gente, pessoalmente, na nossa casa, você não pode... postar, imagina você trabalhar numa empresa que você sabe que você xingar alguém, ofender alguém, que não pode nunca. Você, de alguma maneira, aquilo lá pode ir na empresa. E isso reflete, né? Se você faz comentários racistas, preconceitos, qualquer tipo de comentário... Não só isso, a questão política também, né? O Brasil está polarizado, então se a pessoa posta demais de um lado... e o chefe dele é do outro, então isso pode prejudicar ele. Eu acho que essas coisas a gente fala pros amigos, né? Qualquer coisa que você quiser expor sua opinião, você fala com seus amigos mais próximos, né? Não precisa lá na rede social, eu acho que pode fechar o bico e não precisa ficar expondo, brigando com ninguém. Quando você trabalha em empresa, isso é muito prejudicial, prejudica a sua imagem.
E para pessoa que quer escrever, igual no seu caso, que escreve no LinkedIn ou que tá ali, no LinkedIn é mais texto, mais artigo, ela tá trabalhando numa empresa, mas ela quer ter a própria marca pessoal dela, ela quer escrever. Qual que seria a dica para ela? Eu acho que ela pode, eu acho assim, a gente... Sim, para não prejudicar a empresa. Eu acho que ela... Primeiro, eu vejo que tem algumas empresas que elas não gostam. Eu tinha um amigo que trabalhava no Mercado Livre, depende muito da política. Tem empresas que não gostam. Ele é trans, tudo, e a empresa não gostava. Então, assim, você tem que ver a empresa se ela apoia ou não apoia. Tem empresas que eu acho que não teria problema, depende do que você vai escrever. Se você vai escrever sobre alguma coisa, vou falar sobre educação, vou falar sobre inteligência artificial, vou falar sobre algo que não vai impactar nada no seu trabalho, ou não vai fazer polêmicas, nada. Eu acho que fora do seu expediente, né, também, que não vai atrapalhar, eu acho que não tem problema nenhum, né? Se você trabalhar a sua marca, que não pode também atrelar, né, a sua... a empresa, né? Se não for atrapalhar. Mas mas para empresas eu acho que é muito bom. Tem empresas que gostam, né? Porque aí falam, fulano de tal empresa, fulano posta uma fotinho. Então você tem que trabalhar de uma maneira que também não manche a empresa, né? Senão você fala, o fulano foi isso e é daquela empresa tal. Aí eles mandam embora, né? Então eu acho que você tem que ser verdadeiro, não pode também ficar inventando coisa, né? Acho que tanto você escrever para uma empresa, você sempre tem que ser verdadeiro, nunca inventar coisas. E para quem escreve, quer realmente construir uma marca, igual você, que é Top Voice, qual a periodicidade que ela tem que postar? Se ela tem que selecionar melhor os assuntos, enfim. Na verdade, eu não sou Top Voice do LinkedIn, eu sou creator. Esses rankings, eles são... Eu fui pela Go Íntegro, né? Que é algumas plataformas que eles fazem, sou nomeada pela Go Íntegro, pela Favicon, que é uma outra empresa, uma plataforma da França. Então, foram outros. Agora, o LinkedIn, eles fazem... Faz tempo que eles não fazem ranking de RH. Eles já fizeram alguns rankings, eu não sei qual que é o parâmetro lá deles, mas eu sei que é você escrever com frequência, você ter a sua marca, tem alguns, acho que seguidores também tem isso, mas você, eu acho que não precisa postar todo dia. Qual a estratégia que você diria para a pessoa? Eu acho que assim, você escrever, sempre, não precisa ser o mesmo assunto, você ser verdadeiro, escrever sobre um determinado assunto. Então eu falo muito sobre educação, né? Falo sobre educação, sobre pessoas, inteligência emocional. Você sempre falar sobre aquilo porque aí você fica conhecido. Especialista naquela área. Eu sou daquilo lá. Ou senão eu vou falar sobre inteligência artificial, ou eu vou falar sobre saúde mental. Então você ter aquilo lá para você ser referência naquilo, né? Ou ter sua visibilidade mais naquilo. Você postar com frequência, 2, 3 vezes por semana, porque senão o seu engajamento acaba caindo, né? Ou você acaba perdendo, o algoritmo acaba não te entregando. Você postar com frequência, você responder as pessoas. Hoje eu não tenho nem tanto tempo de responder, mas no começo eu respondia um a um, respondia todos os comentários, todas as pessoas que compartilhavam, eu agradecia. Hoje eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho mais condição de fazer, mas eu agradeço. E todas as pessoas que eu me conectava, porque você tem um limite, você tem 30 mil conexões, mas em todas as pessoas eu agradecia, eu me apresentava, e não era robô nada, era eu mesma, né? Então me apresentava, as pessoas que eu queria conexão, eu sempre me apresentava, falava, não era nada robotizado, né? E até hoje, se eu preciso conversar com alguém e tal, então eu me apresento, falo, e você nunca parecer tão interesseiro, sabe? Eu fulano de tal, já vou achei lá... querendo vender. Vender, não, isso é muito chato, né? E você também começar a interagir nas postagens. Eu gosto de tal fulano, eu gosto de tal assunto. Então você começar a interagir nas postagens, ir lá, sabe? Trocar. Muitas pessoas eu conheci e fiz cursos e fui em eventos através das postagens. Então, acho legal. Fui convidada para muitas coisas bem legais através das postagens das pessoas, né? É muito networking. É o network, ali, né? Tem gente que tem medo. O Dal Bosco mesmo, a André, de muitas pessoas que eu fiz, contatos. Fui convidada para palestras através das postagens mesmo. As pessoas, legal, você fala disso, você fala aquilo. Aí, vamos trocar um telefone, vamos se conhecer, participa aqui de um evento tal. Então é muito disso, né? Você agora querer já vender, é muito, muito desagradável, né? Toda hora no LinkedIn, eu tô vendo sua empresa assim, você quer fazer isso?
A pessoa nem chega, nem faz uma aproximação. Já quer nem quer te conhecer, nada. Já quer chegando, aqui, o meu produto é esse. Ou senão você fala, me apresenta pra fulano de tal, sabe aquele interesse? Assim. Você me apresente pra fulano de tal, olha, você conhece tal fulano? Ou você vem aqui fazer isso pra, sabe, querer usar de você. Eu, no começo, não tinha muito esse discernimento, né? A gente não sabe, você vai ficando mais esperto com o tempo. Então, muitas coisas eu fiz e eu falo que muitas vezes eu fui um pouco usada, sem saber. Mas aí você vai ficando mais esperto e você fala, também é o problema da pessoa. Se a pessoa quis usar, eu fiz muita coisa, assim, muita coisa de graça, fiz muito trabalho, assim, de graça. Mas assim, eu tava com boas intenções, né? Se a pessoa usou, fez, o problema é dela. Você fez o bem, se bem uma hora vai vir pra você. Uma hora volta pra mim e pronto. E eu gosto de ajudar as pessoas, eu adoro ajudar. Se eu tá no meu alcance, eu vou e ajudo. Mas aí é problema da pessoa, né? Hoje, caminhando pro final, tá muito em voga a questão dos mentores. A gente falou de LinkedIn, tem muitos mentores no LinkedIn. Falamos aqui de geração Z, esse confronto de gerações. Qual que é a importância dos mentores, principalmente para essa geração que está vindo? Eu acho que eles fazem total diferença. Eu fiz um trabalho voluntário no IVG, que é o Instituto de Mulheres. Eu não sei se você conhece da Edna Vassar. Não. Ela tem 600 mulheres e são 4 programas por ano. São 600 mulheres que são mentoradas por outras 600 mulheres. E os programas acho que já está no 5º ano, são 4 por ano. Assim, é muito bom, porque são mulheres que às vezes estão lá, igual as mulheres que eu mentorei, estavam lá na Paraíba, às vezes empreendendo. Como eu já me ajudaram muito com mentorias, eu ajudei também. E é assim, eu tenho um grupo, né, dessas que assim, a gente acaba ajudando, acaba participando de outros tipos de programas. Ontem mesmo veio para meninas de 14 a 18 anos, se você quer participar. Então, sempre está vindo. Então, assim, quanto é importante essas mentoras para nós, né? Como mentoras, até porque você vai ganhando, vai ajudando elas, quanto é importante para elas também. Mentores, eu acho que é tudo, ajuda muito. Tem muitos que eu conheço no LinkedIn, o Dal Bosco mesmo, que é uma referência. Referência no Brasil. No Brasil todo. Ajudou muitas pessoas, né? E ajuda grandes e outros mentores, né? Abraço, Dal Bosco. Dal Bosco. Tem também o Galo Noriega, que para mim me ajudou muito, é de People Analytics, me ajudou muito e me ajuda muito também, um grande professor. Tem grandes mentores que, assim, que fazem muita diferença. Isso para os jovens, eu falei acho para os jovens, e assim, fazem muita diferença. Para a pessoa mais velha, quando que eu procuro um mentor? Eu acho que sempre, eu posso procurar sempre de alguma coisa. Eu vou precisar de... Para evoluir numa área que eu tô com deficiência? Eu acho que sempre eu posso procurar para alguma área que eu tô precisando. De oratório eu vou precisar de algum. E como que eu decido qual que é o que seria um bom mentor? Porque às vezes a gente abre certas páginas, a roupagem ali, uma roupagem legal, mas o conteúdo não é bom. Então como eu faço esse filtro? Aí assim, muitos que eu achavam que não é tão legais, a gente com o tempo vai vendo. Mas eu acho que indicações, né? Você procurando saber as pessoas que fizeram o serviço com aquela pessoa, é legal, né? Você pergunta, por exemplo, o Dal Bosco, no dia do lançamento do livro dele, você viu lá. Sim. Quantas pessoas estavam lá? Quantas pessoas... Você tava, né? Eu fui nos dois lançamentos dos livros. Você fala, um cara... é bom, né? E você vê as recomendações, outras pessoas, por exemplo, o Galo Noriega é um mentor que eu assisto às aulas e vejo os depoimentos, as aulas, os treinamentos. Então, assim, são pessoas que eu tô vendo, não é que eu ouvi lá e vi. Então, é bom você procurar saber de outras pessoas, né? Porque tem muita gente que fala, mas eu sempre procuro saber, quando eu vou procurar algum tipo de mentor ou alguma coisa que eu preciso melhorar, eu vou procurar saber de pessoas mesmo que fizeram aquela mentoria, o que elas acharam, se elas gostaram, o que elas... E normalmente são as melhores indicações e são das pessoas que fizeram. Queria uma mensagem final sua. Você implementou um setor de RH inteiro? E vai ter gente de RH assistindo a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para líderes de RH. Eu acho que, assim, a mudança que a gente às vezes quer e que a gente fala, começa por nós, dentro de nós. Então, se a gente quer mudar as coisas, mudar o mundo, a gente precisa olhar para nós. Então, a mudança que a gente quer no mundo, que a gente quer para as pessoas, que a gente quer para as empresas, que a gente quer no nosso setor, começa em nós.
Obrigada, aí, viu? pessoal? Obrigada pelo convite, Débora, viu? muito obrigado pela participação. Obrigada a você, viu? Obrigada por tudo. Pessoal, vou deixar as redes sociais da Débora aqui embaixo para vocês poderem seguir ela. LinkedIn, Instagram, vai estar tudo aqui embaixo. As redes do Content, da Simpobiz, da minha revista. As minhas redes também vão estar aqui. Segue o nosso canal, deixa o like, deixa o seu comentário. Você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Até o próximo episódio.